Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Estamos aqui com a doutora Francine Lucente Vicêncio para o nosso segundo programa sobre trabalho de parto que as mulheres precisam saber. Francine, obrigado. Vamos continuar o bate-papo que nós fizemos no primeiro programa, que estava sensacional. E ainda tem muita coisa para a gente conversar, né, Francine? Muito. Obrigado, viu? Obrigada eu pelo Vamos convite. lá. Vamos seguir, doutora Francine. Para você que está chegando agora, que ainda não teve chance de ver o nosso primeiro programa, não perca. Assista esse e depois volta lá. Dá uma maratonada que vale a pena. Doutora Francine é médica, ginecologista, obstetra, formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, fez residência na Faculdade de Medicina de Jundiaí, é especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo, pós-graduação Lato Sensu pela Associação Sapientia e pós-graduando em ginecologia regenerativa e funcional pelo IBCMed. Belo currículo, hein, amiga? Vamos lá. A gente estava conversando falamos sobre fórceps, falamos algumas coisas interessantes. Descolamento prematuro de placenta. O que você pode nos dizer disso? Sim. Que é o terror do obstetra, né? É o terror do medo. obstetra. O descolamento prematuro de placenta, ele é uma patologia onde a placenta ela descola subitamente, né? Antes do trabalho de parto, não é durante o trabalho de parto. Então, às vezes a gestante ali com 28, 29, 30 semanas, por exemplo, pode ter um descolamento de placenta. É um evento grave, agudo, a paciente tem muito sangramento, isso é uma urgência obstétrica, a gente tem que operar porque não tem tratamento, não tem como a gente reverter isso. Então, a gente sempre fala para a paciente ficar atenta. Ele só acontece a partir do terceiro trimestre, né? Então, sangramento a partir do terceiro trimestre, a paciente sempre tem que ir para o pronto-socorro com urgência para a gente avaliar. E você já teve chance de pegar algum caso desse assim emblemático de um descolamento prematuro de placenta que virou aquela cirurgia de urgência? Sim. É sempre muito estressante, né, Francine? Sim, a gente tem que operar muito rápido, que a gente depende da chegada da paciente no hospital, anestesista. Então a gente tem muito pouco tempo ali para operar e realmente tentar tirar o bebê o mais rápido possível. Tá. Muitas vezes, inclusive, sacrificando o próprio bebê em função da vida da mãe, certo? Sim. Tá. Sim. O que é PPP e como funciona? Hoje a gente fala muito do parto humanizado, né? Tá muito na mídia. Então, o PPP, ele é um quarto que a grande maioria dos hospitais hoje tem, principalmente no SUS, a maioria dos hospitais tem um PPP. É um quarto que a gente chama, a sigla é pré-parto, parto e pós-parto, para as pacientes que optam por um parto mais natural, sem a necessidade de ir para o centro cirúrgico. Então, são pacientes que optam por não fazer analgesia. E nesse quarto, dependendo do hospital, a gente pode ter banheira, a gente tem um ambiente com música, aromaterapia, alguns mecanismos que ajudam a paciente durante o trabalho de parto, como bola, um quarto amplo onde a paciente pode se movimentar, fazer agachamento, que o marido fica junto até o momento do parto. O parto é realizado nesse quarto e a paciente ainda fica ali depois do parto, nas primeiras horas, faz a primeira hora de amamentação, tudo dentro desse quarto. Tá. Tá? Assistida pelo obstetra. Sempre, pelo obstetra, enfermeira obstetriz, pediatra. Então, os hospitais são preparados, na verdade, existe tudo que tem na sala de parto do centro cirúrgico deve ter no PPP, né? Então, a gente tem tudo. Inclusive, se tiver uma urgência, a gente consegue fazer reanimação do bebê. Se tiver um sangramento, a gente consegue, né, controlar o sangramento da mãe. Tudo nesse quarto. Então, na verdade, tem que ser tudo muito bem preparadinho. Porque eu estava aqui me perguntando, né? E se você tiver que converter um parto humanizado numa cesárea por alguma situação ali
de momento. Você Sim. está num PPP, como é que você faz? Sim, é que o PP é sempre dentro do hospital, o PPP, né? Sim, não, então, obviamente. Estrategicamente, o PPP ele é sempre perto do centro cirúrgico. Sim, então a gente já brinca, se deixa o PPP do lado, porque se tiver problema... E a né? maca do lado do PPP, né? E a maca do lado do Sim, PPP. Ou exatamente. seja, tem que ter uma rota de fuga, né? Porque muitas vezes tá tudo preparado para um parto tranquilo, mas que pode não acontecer. Sim, a gente fala que obstetrícia, o trabalho de parto, né? O parto normal, a gente fala que é uma caixinha de surpresa. A gente pode ter complicações, pode ter intercorrências, né? Na maioria das vezes não temos, mas pode acontecer. Então a gente tem que estar sempre bem preparado. E uma coisa que a gente vê muito, né? Pai acompanhando, aquela coisa toda. E é assegurado o acompanhante durante o trabalho de parto? Sim, hoje é lei, né? No Brasil, é uma lei que... Quem é que pode acompanhar? É o pai, é o fotógrafo? Quem que pode entrar por lei dentro da sala de parto, seja no PPP, seja no centro cirúrgico? Quem está autorizado? Normalmente, assim, é autorizado um acompanhante por decisão da paciente. Então, ela define se é o pai, a mãe, quem que é? Pode ser pai, né, o pai do bebê, pode ser a mãe da paciente, a irmã da paciente, mas é normalmente um acompanhante que deve ficar com ela, desde a internação, durante o parto e por todo o pós-parto até a paciente ter alta. Então, ela tem direito, por lei, a um acompanhante. Agora eu pergunto aqui, porque minha função aqui, você sabe, é provocativa. Sim. Você já teve algum acompanhante desses assim, fora da casinha? Tipo assim, você tá lá trabalhando e o acompanhante começa a atrapalhar. Sim. Já teve? Não é muito comum, porque na verdade é uma hora de muita emoção, né? Então os pais ficam muito emocionados. Não é muito comum, graças a Deus eu nunca tive muito problema com isso. Mas a gente tem os pais que passam mal, né, que desmaiam, isso é muito comum. Entendi. E aí a gente tem que socorrer, né? Tem que socorrer, então aí tem que deixar uma equipe para socorrer o acompanhante, né? Isso, mas faz parte, eu faço muita questão dos pais assistirem, participarem desse momento, para a segurança da mãe, para o conforto da mãe e para o pai participar também, né, desse momento. Porque a mulher, né, já tem o privilégio de gerar e parir, né? Então acho que o pai tem que acompanhar sempre. Não, sem dúvida. Eu acho que, né, uma vez que queira, né, que se sinta preparado para, né? Sim. E quais são as contraindicações ao parto normal? Isso aqui é uma pergunta também importante para a gente esclarecer o nosso público. Temos poucas contraindicações, né? Então, assim, as mais comuns bebê com apresentação pélvica. Então, bebê sentado, a gente contraindica parto normal. Tá? Por quê? Porque o bumbum, né, do bebê, então falar para os pacientes entenderem, ele é maior do que o polo cefálico. Então, acontece muitas vezes, se a gente vai tentar um parto normal, o bumbum sai e às vezes o útero ele contrai na cabeça do bebê, né? Então, não sei se você lembra, a gente chama isso de cabeça derradeira. É muito grave. Então, a gente jamais tenta parto normal em apresentação pélvica. Então, pélvica, indicação de cesárea. E o córmico? Só para... Também. Apresentação córmica também. Tô lembrando, o córmico Tô é lembrando, a apresentação de ombro, né? Quando o ombro, quando vem o bracinho ali. Isso. Então, o córmico e o pé, ou seja, se não for cefálico, é cesárea. Então, se não tá a cabeça do bebê encaixada... Você já fez muita versão interna? Não. Que é tentar virar o bebê lá dentro e para ver se... Sim. Tem alguns médicos que fazem, tem que ter muita prática para fazer. Sim. Mas há riscos. Um deles é descolar a placenta, porque às vezes quando a gente tenta fazer essa manobra, pode ter risco de descolar resumindo a placenta. A ópera no... Eu não faço. Isso. Então vamos lá. Se não for o polo cefálico, é cesárea. Sim. Isso seria considerado uma distócia de trajeto. De apresentação. De apresentação. Isso. Tá vendo? Tem nem sempre o... uma distócia de apresentação. Muito bem. E outra condição muito comum são os bebês macrossômicos. A gente considera bebê macrossômico acima de 4 quilos. Né? Então você fala pra mim, nossa, mas a minha colega, minha irmã teve um bebê de 4.200 parto normal.
Pode ter? Pode, né? Então a gente avalia muito a estatura da paciente, bacia, a pelve da né? paciente. Pelve. Mas em média, bebês acima de 4 quilos, a gente indica cesárea. Sim. E aí eu pergunto para você, porque no meu tempo a gente fazia isso, a episiotomia é feita ainda, não é? Como que é? Sim. Porque na impressão que eu tinha lá atrás, é que ajuda, né? Porque às vezes você vê que para passar é mais fácil você fazendo, só que esclarecendo. Vamos, Francine, você que é obstetra, o que é episiotomia? Vamos lá. Episiotomia é quando a gente faz um corte, né, no períneo. Antigamente a gente fazia muito com o intuito de ampliar o canal de parto. Sim. Hoje a gente tem a tendência de, a princípio, não fazer. A gente faz se for necessário. Por quê? É invasivo, né? A gente faz um corte, tem sempre o risco de deiscência, risco de infecção. E muitas vezes a gente vê que não é necessário. Então, a gente não tem mais aquela conduta de fazer episiotomia em todo sempre. mundo. Tá. A gente faz se for necessário. Então, bebês muito grandes, períodos possível prolongado, onde a gente consegue perceber que é o períneo que está segurando, né? Então, a gente hoje tem... Em situações muito específicas. Sim, a gente tende a um parto mais natural hoje. Quais as intercorrências que nós podemos ter durante um trabalho de parto? Essa pergunta a doutora Francine vai responder no segundo bloco desse programa. É um minutinho, não saia daí, já voltamos. Voltamos com a doutora Francine falando sobre trabalho de parto, o que as mulheres precisam saber. Esse é o segundo programa. Se você não viu o primeiro, volta lá e assiste porque está imperdível. E eu pergunto agora, que eu já tinha perguntado e aí deixei aquele suspense no ar. Sim. Quais são as intercorrências que a gente pode ter durante um trabalho de parto, Francine? Então, as mais comuns são as distócias, né, que a gente chama. Então, temos distócias funcionais, que na prática é quando a dilatação ela para, né? Então, quando a gente não tem a dilatação que a gente precisa para o bebê nascer, que seria 10 centímetros. Então, a gente tem uma parada da dilatação e mesmo tomando condutas que ajudem, não evolui, então é uma indicação de cesárea. Tá. E quais outras intercorrências você pode ter durante o trabalho de parto? Sim, e podemos ter também a desproporção cefalopélvica, que a gente chama, que é às vezes o bebê muito grande para aquela paciente, ele não encaixa ou ele não roda como tinha que rodar para poder nascer, né? Então daí são condições às vezes do feto na pelve da mãe, então por isso que a gente chama de desproporção cefalopélvica. Tá. São as mais comuns, ou a dilatação que para, ou um bebê às vezes que não encaixa, não roda como deveria rodar. Esses casos então vão para cesárea. Cesárea, né? E além disso, os casos de sofrimento fetal durante o trabalho de parto, que como aí a gente conversou lá no início. Vai ajudar. Isso, né? Que normalmente são as desacelerações que a gente vê como bradicardia fetal. O que seria contraindicação para um parto normal? Você chega lá, uma paciente no teu consultório, tal, doutora, nossa, meu primeiro filho, tal, e você chega e fala, olha, beleza, bacana, mas aqui parto normal não vai rolar. Sim, então, para mim é bebê que não tá com apresentação cefálica, ou bebê sentado, ou apresentação córmica que é de ombro, ou bebês muito grandes, né, acima de 4 quilos. Que são considerados GIG, né? GIG, grande para a idade gestacional, certo? Isso, exatamente. Esses casos, então, nem discutir. Não. Tá, ok. Agora vamos lá, o nenê está nascendo, por que devemos fazer o campeamento tardio
do cordão umbilical. Sim. Isso aqui implica muito também para os neos, né? Para os pediatras, Isso, né? Então vamos lá, vamos dar essa resposta, porque que tem que esperar um pouquinho para... Hoje em dia a gente faz também, né, uma norma da Sociedade de Pediatria, o clampeamento tardio do cordão. Ele é muito importante para prevenir anemia nos primeiros anos ali do bebê ou da criança. Então melhora a oxigenação cerebral do bebê. Então é muito importante o clampeamento tardio. E quando você diz tardio, você está falando de quanto tempo? 1 minuto. A gente faz o clampeamento. Então perceba que 1 minuto é tardio, né? Olha só. É que antigamente, não sei se você lembra, nascia a gente já clampeava. Sim. Agora a gente espera 1 minuto ou quando o cordão para de bater. Tá? E ordenhar cordão? Não, a gente... Não precisa. Se o bebê só nasceu bem, esperar, está tudo bem. não precisa puxar. Não. Tá, ok. Então, ou o cordão para de bater ou 1 minuto. 1 minuto. Tá? Ok. Muito importante. Isso é importante e aí já fica um acordo ali com o NEO, né? Isso. Você já faz É o NEO que determina, porque ele conta no relógio. Ele conta ali e antes de 1 minuto ele não deixa lá clampear. Porque senão você vai resolver o seu problema e criar um problema para ele, né? O que significa Golden Hour para o obstetra? Sim. A Golden Hour, a gente chama de hora de ouro, porque é a primeira, mais ou menos a primeira hora depois do nascimento, que hoje a gente tenta estimular ao máximo o aleitamento materno. Então, a gente, né, o bebê nascendo bem, isso é muito importante que a gente coloca para paciente. Se o bebê estiver bem, não nasceu desconfortável, não teve nenhuma intercorrência, a gente coloca o bebê pele a pele com a mãe. Seja no parto normal ou seja ainda durante a cesárea, a gente coloca o bebê pele a pele. Nasceu bem, seja de que jeito for, vai ficar com a mãe. Com a mãe na primeira hora. Primeira hora. Isso a gente vê que aumenta muito as taxas de sucesso da amamentação. Né? Então é muito importante. E para a mãe também. A presença do bebê ali. Isso. A mãe já aumenta a produção de ocitocina, diminui o risco de atonia uterina, risco de sangramento na primeira hora pós-parto. Né? E aumenta muito o vínculo entre mãe e filha, né? Sem dúvida. Quais as principais dificuldades da amamentação? Aqui nós já estamos entrando para uma outra seara, né? Sim. Então, resumindo assim, a gente fala que a amamentação nem sempre é tão fácil, né? As principais dificuldades, às vezes, é o bebê que ainda não aprendeu a fazer a pega correta, uma sucção correta, e as fissuras na mama, né? Então, como a mama ela é muito sensível ao mamilo, então é muito comum que as mães já comecem a apresentar fissuras nas primeiras mamadas. E isso dificulta um pouquinho a amamentação. Tá? Mas com uma orientação correta a gente consegue corrigir. Consegue fazer isso. Um termo aqui interessante, o que é blues puerperal? E vamos falar um pouco do blues puerperal, que aí até eu vou aprender, porque para mim blues é um gênero musical. E depressão pós-parto, essa eu já vi realmente, às vezes, é grave. Comenta um pouquinho pra gente esclarecer o nosso ponto. O blues puerperal, a gente tá até chamando de blues, porque lembra aquela coisa assim, é uma nuvenzinha que tá passando, né? São as alterações hormonais comuns, né, no pós-parto, começam mais ou menos no terceiro ou 5º dia, e é uma melancolia leve, é a paciente que fica melancólica, um pouquinho chorosa, sem muito entender o que está acontecendo, porque é um momento de tanta alegria, né, tanta felicidade. Então, por isso que é importante a gente falar que existe o blues puerperal, é comum e é esperado, né, então, pela alteração hormonal. O blues seria uma melancolia, que não chega leve a uma depressão. Tá? E o que é atribuído isso? Porque se é um momento feliz, tá o neném ali, nasceu tudo bem, por que isso? Alteração hormonal, estrogênio, progesterona, nasceu, a gente tira a placenta, muda tudo muito rápido, né? Então é muito comum mesmo a paciente ela passar por essas alterações hormonais que levam a esse estado melancólico. Tá? É raro o paciente que não tem, a grande maioria tem, e a gente sempre fala, a gente sempre explica isso justamente para a paciente saber que é normal. Tá? Ok. E vai evoluir naturalmente, a paciente vai melhorar, vai resolver espontaneamente. Tá? A depressão pós-parto ela é mais grave, né? Então, assim, é um quadro
que passou ali a primeira semana, a paciente não melhora, a paciente fica cada vez mais triste, mais chorosa, com dificuldade, às vezes, inclusive, de amamentar, de cuidar do bebê. E é um quadro que vai evoluindo mesmo para um quadro depressivo, muitas vezes grave. Tá? A depressão, então, diferente do blues, ela precisa ser tratada. A gente, às vezes, solicita uma avaliação da psicóloga, do psiquiatra, e, se necessário, a gente faz tratamento medicamentoso. Tá, mesmo que isso implique interrupção da amamentação? Não. As drogas que a gente tem, algumas drogas de escolha, por exemplo, a sertralina, que a gente não precisa interromper a gestação, a amamentação. Tá, então você mantém antidepressivos que não interfiram com o processo de amamentação. Isso, que são seguros na amamentação. E agora vamos falar de uma coisa importantíssima. Quais as principais causas de mortalidade materna na gestação? A primeira causa ainda de mortalidade materna são as síndromes hipertensivas, né? Então, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, é a principal causa. Tá. Realmente de morte mesmo. De morte, isso. Tá. E a pré-eclâmpsia, como é que se previne? Sim. Então a gente Como que se trata, né? Porque uma coisa é a prevenção e depois o tratamento. É muito importante a prevenção, né? Então, a gente faz prevenção, pacientes acima de 35 anos, com hipertensão arterial crônica, pacientes que já apresentaram pré-eclâmpsia em gestações anteriores. A gente tem alguns critérios para prevenção, que a gente introduz o AS, né, numa dose de 100 a 150 miligramas por dia, e o cálcio logo no início da gestação. Na primeira consulta, quando a gente detecta risco de pré-eclâmpsia, a gente introduz essas duas medicações, AS e cálcio. Tá? E o tratamento, quando a gente detecta hipertensão, pré-eclâmpsia, a gente faz com o metildopa, é a droga de escolha na gestação. Tá, então a metildopa ainda é o antihipertensivo de eleição para o obstetra nesse período. Isso, para todos os tipos de hipertensão. E o que você chama de parto humanizado? Hoje a mídia ela fala muito do parto humanizado, né? Mas para mim, na minha prática, eu sempre falo que parto humanizado é aquele que a gente respeita as decisões da paciente e do marido, as decisões do casal. Tá? Então eu sempre falo, para mim, o parto humanizado não é necessariamente o parto normal. Se a paciente ela opta por cesárea e hoje a paciente tem o direito de optar pela via de parto, a gente vai tentar fazer a cesárea mais humanizada possível. Né? E a mesma coisa quando é o parto normal. Então não é um clichê, né? Eu isso, é importante deixar isso. O parto humanizado, ele não é um clichê. É o respeito que o profissional vai ter pela decisão do casal. Sim, eu sempre falo isso. É o acompanhante estar do lado da paciente o tempo inteiro, é a gente tentar ao máximo, se o nenê estiver bem, já entregar para a paciente, estimular a amamentação, que seja um momento de felicidade, porque eu falo que o parto ele é tão único na vida, né, da paciente. A gente vai ter 1, 2, às vezes 3 partos na vida. Então, eu acho que é um momento de felicidade. A paciente tem que estar bem, o marido tem que estar bem, tem que estar todo mundo curtindo aquele momento, né? Sim. É um momento muito especial, independente da via de parto, independente das condutas, né? Então, eu sempre falo para minhas pacientes, eu falo muito pouco de conduta. Eu acho que o importante é a gente humanizar o momento. Estivemos aqui com esta profissional maravilhosa, querida, doutora Francine Lucente Vicente, falando para nós sobre trabalho de parto, o que as mulheres precisam saber. Eu tenho certeza que você, como eu, aproveitou muito esse bate-papo. Francine, eu quero agradecer muito, em nome do Med Saúde, a sua presença. Muito obrigado. E é isso. Você não pode perder o nosso encontro semanal com a saúde. Programa Med Saúde, canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma,
tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. O Canal 25 tem um programa dedicado para você, tutor e seu animalzinho, o 25 Pet. O programa inédito vai ao ar todo domingo às 11h30 da manhã. Ah, e temos também uma coluna social. Mande sua foto com seu melhor amigo que a gente posta lá. Aguardo você!